Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, que são sobre terrenos, sobre chácaras, sítios, para entender como funciona, para comprar e dicas também para você não ter problema com isso, tá? Porque é um negócio bem legal, é um investimento bacana, mas existem muitas coisas que você precisa analisar antes. Então, vamos a elas. Bom, a primeira coisa é acessar o site da imobiliária. Lá você vai conseguir ver vários terrenos, chácaras, sítios, poder filtrar também por preços, por região, então isso vai facilitar bastante. Então a pesquisa online é a primeira coisa, tem que ter um site imobiliário. Você é dono de imobiliária e não tem um site, é melhor criar, porque precisa, tá? Então é importante. A primeira coisa, o site. Segunda coisa é analisar reviews, é analisar a opinião das pessoas sobre aquela imobiliária, o histórico daquela imobiliária. Então é interessante estar pesquisando em redes sociais, por exemplo, a reputação daquela imobiliária. Isso é fundamental, tá? E a terceira coisa é, a imobiliária precisa ser idônea, a imobiliária precisa ter uma boa reputação. Tem que ter boa reputação, você tem que dar uma analisada profunda com relação àquela imobiliária, o histórico dela de vendas, histórico de clientes, histórico de imóveis, tem que analisar tudo isso, isso é muito importante. Outro ponto importante é que a internet ajuda muito a gente hoje, analisar se tem processos contra aquela imobiliária. Analise a lista de processos que aquela imobiliária tem, verifique isso é importante. Claro, imobiliárias muito grandes, vai ter algum processinho ou outro, mas analisa isso é importante, qual é a causa daquele processo, isso é fundamental, tá? Outro ponto. Uma coisa interessante que eu julgo ser bem legal fazer é você analisar no site da prefeitura, nas contas da prefeitura, daquela cidade onde você vai comprar a sua chácara, terreno, enfim, se aquela imobiliária tem contratos com a prefeitura. Isso dá mais solidez, né? Demonstra que aquela imobiliária de fato ela existe e que está rodando, está funcionando certinho. Que a prefeitura tem contrato, então demonstra alguma coisa aí significativa. E a parte mais importante, uma das mais importantes, analise os documentos do terreno. Precisa ter o documento certinho, a matrícula do terreno, precisa ter a questão da escritura, cuidado com a irregularidade no terreno. É muito comum aqui no Brasil a gente ter terrenos irregulares, chácaras irregulares. É importante você estar analisando o documento para ver se está tudo certinho, constar lá na prefeitura para ver se está tudo bonitinho, no cartório de imóveis também para ver se a matrícula está tudo certinha com aquele terreno. Tem que analisar isso. Documentação é fundamental para te proteger juridicamente. Tá? Terreno é muito diferente, terreno e chácara é muito diferente de imóvel, onde você vai lá na imobiliária aqui e compra aquela casa pronta e a burocracia toda, o pessoal da construtora cuida. Não, é um pouquinho diferente o processo, tá? Então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Um outro ponto, solicita certidões negativas do proprietário do terreno, da chácara que você está comprando. O que é certidão negativa? Isso vai atestar que aquele proprietário ou proprietária não tem nenhum embaraço com a justiça, não tem nenhum tipo de problema com a justiça ali, ou tipo de irregularidade que pode estar barrando a compra do terreno, pode estar trazendo problemas para você no momento da compra do terreno, no futuro. Então tem que tomar cuidado, analise para ver se está tudo certo com aquele proprietário ou proprietária, verifique a vida dele, tá? E as certidões negativas vai dizer isso. Por exemplo, se tiver problema, se o proprietário tiver problema com causa trabalhista, ou então algum tipo de problema com a justiça, você pode ter problemas com o terreno, na compra do terreno. Então, certidões negativas, é fundamental tirar, tá? O proprietário tem que fazer isso, é importante. Outro ponto é, faça um bom contrato. É fundamental que você faça um contrato que seja atrativo para você e para o vendedor também. As duas partes têm que estar felizes com aquele contrato. Então, se não tiver alguma cláusula, sempre você vai criar um contrato. É interessante que aquele contrato com um advogado, tá? A imobiliária já vai ter um pré-contrato ali, muito provavelmente vai te mandar. E você, junto com o advogado, que eu recomendo fortemente, você adiciona algumas cláusulas ali para poder te proteger, tá? Então, tem que ser bacana para as duas partes, para o comprador e para o vendedor. Então, não fique envergonhado para poder colocar a cláusula ali. Você tem que colocar uma proteção para você. Então, contrato é fundamental, você está modificando. E antes de obter um terreno, uma chácara ou um sítio, cuidado, entenda do assunto, conheça um pouco mais, pesquisa bastante na internet, tem muita informação. É legal você estar se aprofundando um pouco mais de como funciona a burocracia, porque a parte burocrática e jurídica disso daí é a mais complicada. Claro que eu sugiro que você pegue um advogado, contrate um advogado aí para estar te ajudando nessa parte. Mas analise, por mais que você não seja da área jurídica, analise por fora assim, com uma visão de pessoa curiosa mesmo, como funciona tudo isso, para poder entender o todo. É importante você ter um entendimento disso, para não ter nenhum tipo de problema com justiça, de irregularidade do terreno, da chácara. Legal? E outro ponto que é importante também é a questão do tamanho do terreno. Assim, em São Paulo, que é onde eu estou localizado hoje, existem medidas de terreno, que é metros, alqueires, acres.
Alqueires, por exemplo, em cada estado é diferente, dependendo do estado. Em São Paulo, um alqueire é 24 mil metros quadrados. Na Bahia é diferente. Em Minas é diferente. Então, analise a metragem do empreendimento que você está comprando, do imóvel que você está comprando, do terreno, da chácara ou do sítio. Analise isso, analise as dimensões, tome cuidado com as dimensões para você ter certeza que realmente é aquela metragem que você está esperando. Ela varia de estado para estado. Agora, falando de valorização, presta bastante atenção quando você for comprar um sítio, chácara, onde ele está localizado. Se está próximo do centro, tem hospitais próximos, o pessoal está começando a construir na região, tem pessoas indo para aquela região. No site do IBGE você consegue ver isso. Então você já consegue ver a densidade demográfica daquela região. Você consegue ver se as pessoas estão saindo ou se as pessoas estão indo para lá. Então significa que pode haver uma valorização legal ao longo do tempo aí daquele terreno também. Então é bacana estar analisando a densidade demográfica e a localização, se está próximo de hospitais, de empresas. Legal? Uma outra coisa importante também é negocie. Sempre dá para negociar. O valor que você vai ver no site não é aquele valor que você vai pagar. Então você tem que negociar porque já está com uma gordurinha ali. O valor, se você vê um terreno por 70 mil, por exemplo, já está com uma gordurinha. Então quando você for negociar, dá para baixar aí para 60, até 55 aí, dependendo da sua negociação, do acordo, da forma de pagamento. Então negocie, chore, é assim que funciona. Não compra terrenos em áreas de mananciais ou áreas que não são permitidas. Toma cuidado, que esses terrenos são irregulares. Existe muito isso, eu já vi essa história milhares de vezes. O pessoal está vendendo terreno por 10 mil, 15 mil reais, mas o terreno é irregular, o terreno está do lado do rio ali que não pode construir. Então, toma cuidado, certifique-se de que você pode construir mesmo, que aquilo ali não é irregular, em terra de manancial não pode construir. Então, toma cuidado, analise, que tem vários cenários em que você não pode estar construindo em algumas áreas. Então, estranhe se você vê um terreno muito barato. Agora, uma última dica, e importante pra caramba, mas agora já é na parte da construção. A partir do momento que você começar a construir, presta atenção em qual lado o sol nasce. Isso é relevante, tá? Porque dependendo da forma, do lado com que o sol nasce ali naquele terreno, você pode estar recebendo mais sol durante o dia ou menos, então presta atenção. Isso é relevante, viu? Isso vale a pena prestar atenção, porque faz diferença no momento que você for construir. De repente você quer um pouco mais de sol ao longo do dia e o sol só nasce do outro lado, só no final do dia que ele vai chegar lá no seu quarto, por exemplo. Toma cuidado com isso. Isso é legal também você ter uma certa noção. Então essas são as dicas, tá? Para quando você for comprar um terreno, uma chácara ou um sítio, analisa isso. Todos esses pontos que eu te falei são fundamentais. Tá? Eu sugiro fortemente que você faça isso para você não ter problema, porque terreno é um negócio muito mais complicado do que o imóvel que você vai lá na imobiliária e compra, que tá tudo prontinho, bonitinho. Terreno é um pouquinho mais chatinho, na verdade não é complicado, é um pouquinho mais chatinho, porque você tem que tomar uns certos cuidados. Tá? Muita gente não toma e nem sabe que está irregular, então não fique irregular, deixa tudo certinho, para poder ter uma validade jurídica boa e você tá protegido. Legal? Deixa os comentários aqui. Vamos conversar sobre esse assunto, que é bem legal. Eu sei que o brasileiro gosta muito também de terras, casas. Então, vamos bater um papo e vamos para cima. Compartilha, se inscreva no canal e vamos junto. Abraço, pessoal!